Hoje, nas leituras de hoje, na primeira leitura, inicia-se o livro de Jó. E o demônio se apresenta diante de Deus e Deus pergunta ao demônio. O que é que Deus pergunta ao demônio? O Senhor disse então a Satanás: de onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. Aqui já tem um ponto interessante, que nós não devemos ter ilusão, hein? O demônio não fica só no inferno, não. Ele fica dando voltas pela terra. Para quê? Ele está passeando? Ele está dando volta para perder aqueles que não estão em suas garras. Portanto, nós devemos estar vigilantes, atentos nas ações do demônio, porque ele quer nos perder. Isso é muito importante já aqui no início dessa leitura. E Deus, então, continuando a primeira leitura, elogia a Jó. E o demônio, claro, como é invejoso, ele é comparativo, e o que ele diz a Deus? Ele diz assim: o Senhor disse ao demônio: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantasse um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui nós temos já vários aspectos a considerar. Primeiro, como tudo está nas mãos de Deus. Os bens materiais, os infortúnios, estão também nas mãos de Deus. E tudo que nos acontece é porque Deus quer ou Deus permite. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para as pessoas, como está dito aqui, para as pessoas íntegras, corretas, que temem a Deus e se afastam do mal, Deus levanta um muro de proteção. Olha só que interessante. Ele faz uma barreira contra os ataques do demônio. Portanto, basta seguir esse caminho, que é certo que Deus protege. E terceiro ponto, como Satanás quer destruir aqueles que seguem a Deus. E não estranhemos quando acontecem algumas coisas que nós não gostamos e muitas vezes nem entendemos. Você vê que toda essa primeira leitura aqui diz muita coisa para o nosso dia a dia. Bem, para não alongar muito, eu vou resumir. Por quê? Porque o demônio, essa leitura é muito longa. O demônio, seus servidores, etc., querem destruir a Jó e querem arrasar a Jó. Então, o que acontece? Deus permite que o demônio pinte e borde. Então, rouba por agentes, etc., rouba todos os gados, roubam todos os camelos, as ovelhas, os filhos e filhas que tinham, numa festa do irmão mais velho, cai a casa por um furacão, todos morrem. E vão dando a notícia sucessivamente a Jó. Qual é a reação de Jó? Rasgou o manto, que era o sinal de dor, rasgar o manto. Raspou a cabeça, que era sinal de penitência, porque de repente ele já pensou: eu fiz alguma coisa e não sei. Então, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja
o nome do Senhor. E apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Atitude perfeita. E eu pergunto, como é que Jó, sendo um ser humano como nós, teve uma reação perfeitíssima assim? A resposta vem no Evangelho. Por quê? No Evangelho, os apóstolos estavam discutindo entre si quem seria o maior. Quem seria o maior entre eles? E Nosso Senhor dá uma resposta aqui para eles, que eles ficam meio assim. Qual a resposta que Nosso Senhor dá? Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Portanto, Jó se considerava o menor dos homens. E ele, Jó, sabia que tudo havia recebido de Deus. Absolutamente tudo. E ele não tinha nada. Ele administrava aquilo que Deus lhe deu. Por isso que ele tinha bem presente tudo isso. Ele, quando perdeu, Deus deu, Deus tirou. Como dizer, bendito seja o nome do Senhor. E Jó tinha constantemente esse estado de espírito. Por quê? Era íntegro, correto, temente a Deus e afastava-se do mal. Ou seja, afastava-se do pecado. A lição de hoje, qual é? Seguir o exemplo que nos deu Jó. No temor a Deus e no amor a Deus. E tendo presente, que para ser grande aqui e depois, e sobretudo no reino dos céus, é necessário ter o espírito de criança, que o Nosso Senhor no Evangelho fala também. O que é o espírito de criança? Não é a ingenuidade da criança, não é isso. É a despretensão da criança. É a confiança que a criança tem nos pais, tem em Deus, nos anjos, etc. Esse espírito de criança é o espírito menor. Então, se nós fizermos isso, nós vamos estar nas mãos de Deus. E Ele nos protegerá como protegeu Jó. Aí está a lição de hoje. Que Nosso Senhor nos ajude e nos dê essa consciência para seguir sempre. Tudo é de Deus. Nós temos que restituir a Ele, seja o que seja que Ele nos envie. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.